Na sequência do TMF3, nós agora vamos trabalhar com a mobilização do crânio. Mas para que a gente possa entender o crânio, nós vamos compreendê-lo a partir de um formato de uma esfera. Ele não é tão, nesse nível de uma esfera, ele não é tão redondinho o crânio. Se a gente observar ele nesse formato, ele está mais para ovalado. Porém, se a gente observa nesse sentido, ele parece já um pouquinho mais esférico. E o que nós precisamos fazer é com que cada uma dessas suturas tenham mobilidade. Se a gente observar o crânio em todas as suas dimensões, ele é como um quebra-cabeça. Se a gente olhar na sua parte inferior, ele é como um quebra-cabeça que foi montado, foi aproximando as partes para fazer a sua formação final. Porém, essas aproximações das suturas, elas podem não estar no seu ideal. Existem músculos que acabam aproximando e afastando essas suturas da mesma forma que os líquidos intracranianos. Então, se a gente observar agora, por exemplo, o crânio internamente, existe uma pressão sendo exercida do cérebro em relação à parte óssea. E quando nós fazemos uma força, por exemplo, na parte externa, se eu fizer uma força aqui, essa força ela vai bombear líquidos nas direções opostas, como uma bexiga cheia d'água. Então, se eu exercer uma pressão nessa região, vai vir como uma onda, alastrando essa força para a região posterior. Se eu fizer uma força na lateral, vem como uma onda, alastrando essa pressão. E parte dessas pressões internas dentro do crânio vão sair pelos forames, onde tem projeção de retorno venoso. As pressões onde tem entradas arteriais vão ser levemente comprimidas também. E o fato é que eu preciso ganhar mobilidade, então, nas suturas, em cada um dos pedacinhos, e preciso com que cada um dos forames tenha o máximo de abertura possível. Se isso acontecer, eu vou permitir que a entrada de sangue para o crânio seja um pouco melhor e que a saída seja um pouco melhor. Então, eu vou diminuir a resistência dos líquidos ao abrir os espaços ósseos do crânio. Só que, juntamente com isso, além de diminuir esses espaços, ou melhor, aumentar os espaços dos forames e facilitar a saída dos líquidos, eu também tenho pressões sendo exercidas pela dura mater, eu tenho pressões sendo exercidas pelo cérebro, então a posição da cabeça vai interferir de acordo com a gravidade. Se eu quero que os líquidos do meu cérebro, de uma forma geral, venham para a parte posterior, eu posso trabalhar com o crânio nessa posição. Se eu quiser que os líquidos venham para a parte esquerda, eu preciso trabalhar com o crânio nessa posição. Se eu quiser que venha para a parte da testa, eu preciso trabalhar com o crânio, então, nessa posição. Sou de barriga para baixo, decúbito ventral. E eu posso criar projeções na cabeça, levemente oblíqua, conforme a sutura que eu quero abrir.